Boletim G20. Informações sobre o principal fórum de cooperação internacional presidido pelo Brasil. A poluição industrial, o setor de transportes, desmatamento. Muitas são as fontes de emissão de gases na atmosfera, que elevam a temperatura da Terra e causam mudanças climáticas em todo o planeta. Para diminuir as emissões, é necessário mudar a matriz energética em vários países. E a questão das transições energéticas tem várias camadas. Primeiro, os países, cada um com sua geografia, têm diferentes recursos naturais. Segundo, há nações ricas e pobres, e é preciso muito dinheiro para realizar uma mudança tão grande como é a troca de uma fonte de energia que alimenta um país inteiro por outra. Para o professor Joe Hall, da University of Lincoln, na Inglaterra, os custos da transição ainda são altos, mas ele está otimista. O Reino Unido fechou sua última usina de carvão este ano. A primeira tinha sido construída em 1882. The costs will be higher to start with, but I think over time, as the market gets going, ele diz, os custos serão altos para começar, mas com o passar do tempo, conforme o mercado for se desenvolvendo, o custo vai cair. Deixe-me dar um exemplo disso. Quando a energia eólica offshore começou no Reino Unido, era muito cara, e agora os custos são tão baratos quanto a energia gerada por petróleo e gás. Assim que tiver um mercado funcionando, com os produtos se desenvolvendo, consumidores querendo produtos verdes, serviços gerados com energia limpa, então o custo diminui e nos acostumamos a produzir coisas mais baratas. Em um país distante do Reino Unido, o financiamento é ainda uma questão mais urgente. A Angola, país convidado pela presidência brasileira do G20, tem por volta de 64% de matriz energética limpa. Cecília Silva Bernardo, diretora nacional para Ação Climática e Desenvolvimento Sustentável do Ministério do Ambiente da Angola, acredita que é possível impulsionar mais ainda o setor em seu país. A Angola tem estado a trazer uma visão de um país menos avançado, mas que está com uma visão de descarbonizar a sua economia, está com uma visão de ter um desenvolvimento de baixo carbono conforme a nossa estratégia nacional. Mas claramente, se o apoio internacional vier e for realmente, houver realmente os desembolsos que são prometidos, então nós podemos efetivamente alcançar níveis maiores. Não muito longe de Angola está uma região importante para o funcionamento energético do mundo inteiro, o Oriente Médio. Alguns de seus países são grandes exportadores de petróleo. A Arábia Saudita e a Turquia são países membros do G20, enquanto Egito e Emirados Árabes Unidos são países convidados. Karim Eugendi, especialista em clima do Oriente Médio e acadêmico sênior não residente no Middle East Institute em Washington, nos Estados Unidos, explica que as nações certamente estão preocupadas com o ritmo e a escala da transição, por razões compreensíveis. Ele diz, o principal receio no momento é a velocidade da própria diversificação econômica e da própria transição energética para outras fontes de energia, porque se o mundo os deixar para trás, eles não se prepararam o suficiente. Muitos países no Oriente Médio e Norte da África veem uma vantagem na luz do sol que gera oportunidade para implementar projetos de energia sustentável em terras com níveis incríveis de radiação solar. Além disso, pode abrir portas para outras formas de industrialização e avançar em direção a uma nova economia. Tudo, claro, se as nações conseguirem obter a tecnologia necessária para acelerar a transição energética dentro de suas próprias fronteiras. No extremo norte da Europa, outra nação produtora de petróleo repensa sua indústria também. O ministro de Energia da Noruega, Terje Asland, conta que nos últimos 20 anos, o país vem se concentrando em como descarbonizar a indústria petrolífera. Inclusive, as empresas do ramo pagam altas taxas de impostos para que o valor criado com esse recurso retorne para a população. Ele diz, eu direi mais uma coisa que acho muito importante. Quando você está falando sobre transições energéticas, nós temos que trazer as pessoas conosco para que possamos vencer. Só podemos fazer isso com apoio público. Então temos que garantir que a mudança aconteça com os empregos sendo salvos, para criar mais solidariedade em uma perspectiva global. Então é muito importante ter as pessoas conosco.
and so on. So it's really important that we're having the people with us. A Noruega, que é um país convidado do G20, também tem investido em captura e armazenamento de carbono. É um procedimento caro, por isso é economicamente mais interessante onde há um mercado de carbono com altos preços, como na Europa. De Brasília, da redação do G20, Tayara Martins. Boletim G20, uma parceria do G20 Brasil com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse www.g20.org. Minuto Ciência. Durante a abertura do primeiro Fórum de Educação da Huawei, ocorrido no Brasília Palace Hotel nesta quinta-feira, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, e o CEO da Huawei Brasil, Gao Kexin, assinaram uma parceria para a implementação do projeto Residência Games, ação que vai investir 16 milhões para qualificar cerca de 1.000 jovens de níveis técnico e superior para atuarem na indústria de games. O Residência Games destinará 50% das vagas para afrodescendentes e pessoas beneficiadas por programas sociais do governo federal, visando também promover a inclusão e a diversidade. A iniciativa será executada pelo MCTI com recursos de dedução fiscal da Huawei via Lei de Informática. A ministra Luciana Santos ressaltou que a ação visa também combater desigualdades. Como forma de reduzir assimetrias regionais, o projeto será implementado na Bahia, no Ceará e na Paraíba e em Pernambuco. Os alunos do projeto receberão bolsas de R$600 na primeira fase e aqueles que se classificarem para a fase de imersão receberão R$2,2 mil por mês. O evento reuniu especialistas, representantes do setor público e privado e organizações internacionais em painéis e exposições para discutir os caminhos de uma educação inovadora e acessível para todos os brasileiros e brasileiras. A programação também contou com exposições e parcerias que visam a promoção de um Brasil mais digital. Reportagem Mariana Leite. Minuto Ciência. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável reúnem 17 metas a serem buscadas até 2030 pelos países signatários das Organizações das Nações Unidas. Os dois primeiros são a erradicação da pobreza e a fome zero no planeta, mas o mundo não tem conseguido bons resultados. A fome, por exemplo, ainda assola 733 milhões de pessoas no mundo, segundo informações de um relatório de 2023 assinado pela ONU. Quando assumiu a presidência do G20, o governo do Brasil propôs uma saída para que estas duas metas sejam alcançadas. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. A iniciativa busca articular parceiros para garantir que os países tenham os recursos e o conhecimento necessários para desenvolver políticas públicas comprovadamente eficazes na redução da pobreza e da fome. O presidente Lula defende essa união. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza nasce dessa vontade política e desse espírito de solidariedade. Ela será um dos principais resultados da presidência brasileira do G20. Seu objetivo é proporcionar renovado impulso às iniciativas existentes, alinhando esforços no plano doméstico e internacional. Queremos colocar os objetivos de desenvolvimento sustentáveis de volta aos trilhos. Além do Brasil, países como Noruega, Paraguai, Bangladesh, Alemanha e Antigua e Barbuda já anunciaram a adesão à aliança. Organismos internacionais também estão nessa lista, como o Programa Mundial de Alimentos, o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, e a OEA, Organização dos Estados Americanos. Fundações como Rockefeller Foundation e bancos multilaterais também manifestaram apoio e integram a lista de adesões até o momento. O ministro Wellington Dias dá detalhes sobre a aliança. Temos os termos da aliança, onde estão ali propostas que foram comprovadamente eficientes, propostas já tecnicamente aprovadas a partir da experiência de vários países, programas como transferência de renda, alimentação escolar, integrado com agricultura familiar, programa de profissionalização, de apoio ao empreendedorismo, ou seja, a qualidade de vida.
para que a gente possa superar a fome e a pobreza. E isso interessa a quem passa fome, a quem está na pobreza, mas também aos países desenvolvidos, a quem está na classe média, aos mais ricos e os países mais desenvolvidos, ajudando aos países em desenvolvimento. As adesões continuam e o lançamento oficial da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza vai ocorrer em 18 de novembro, no Rio de Janeiro, durante a cúpula de líderes do G20. Reportagem Érica Brás. Atenção, emissoras. Em 5 segundos, formação de rede para o programa Assunto Federal. Está no ar o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença. Olá, ouvinte. Hoje é sexta-feira, 8 de novembro de 2024. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta, ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pela internet e também nas emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença em todo esse Brasilzão. Aqui o assunto é federal. Com trabalhos técnicos do grande José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias. É hora do Giro de Notícias. Vamos lá, e a gente abre o nosso giro com um retrato do nosso Brasil. O censo 2022 do IBGE revelou que o país possui mais de 16 milhões de pessoas vivendo em favelas e comunidades urbanas. Esse número equivale a 8,1% da população nacional. Se comparado com 2010, o número de favelas e comunidades urbanas aumentou de 6.329 para 12.348. A Rocinha, no Rio de Janeiro, foi a que levou o título de maior favela do país, abrigando mais de 72 mil moradores. Sol Nascente, em Brasília, vem logo em seguida, com quase 71 mil moradores. Ainda de acordo com o censo, a população dessas áreas é predominantemente jovem, com uma idade mediana de 30 anos. O índice de envelhecimento é de 45 idosos para cada 100 crianças, muito abaixo ainda do índice nacional, de 80 idosos para cada 100 crianças. Além disso, 86,4% dos domicílios em favelas ou comunidades urbanas têm acesso à rede geral de água, enquanto 74,6% possuem rede de esgoto. Esses dados foram divulgados hoje pelo IBGE e estão disponíveis no site do Instituto, ibge.gov.br. E a Advocacia Geral da União entrou com uma ação contra a distribuidora de energia Enel, pedindo indenização coletiva de 260 milhões de reais em favor dos consumidores de São Paulo, que ficaram lá no apagão, sem energia entre os dias 11 e 17 de outubro. Olha só, a Enel já estava reclamando de uma multa de 13 milhões, agora vem uma aí da Advocacia Geral da União de 260. E esse valor, além desse valor, a AGU está solicitando aí que cada unidade consumidora afetada pelo apagão receba, no mínimo, R$500 por dia de interrupção. Isso pode elevar o total da indenização aí para mais de R$1 bilhão. Segundo a AGU, a Enel falhou em restabelecer o serviço em prazo razoável, o que teria lesado os consumidores, especialmente durante as fortes chuvas na Grande São Paulo. Se aprovada, a reparação será feita por meio de desconto nas contas de energia dos consumidores prejudicados. Produtores de trigo do Rio Grande do Sul poderão vender ao governo federal até 200 mil toneladas do grão da safra 2024-2025. A compra será realizada pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, e conta com recursos de R$261 milhões. Cleide Lopes. A região sul concentra a produção de trigo no país, com a estimativa de colher mais de 9 milhões de toneladas nessa safra. O Rio
Rio Grande do Sul é o maior produtor do grão, responsável por mais da metade de toda a colheita nacional. Mas as intensas chuvas deste ano encharcaram a plantação, prejudicando a qualidade do produto e o preço do trigo no estado. Hoje o preço médio pago ao produtor está em torno de R$ 67,11 a saca de 60 quilos, valor abaixo do mínimo estabelecido pelo governo para o mercado gaúcho, que é de R$ 78,51. Por isso, como forma de apoiar os produtores e regular os preços de mercado, a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, anunciou que vai comprar 200 mil toneladas de trigo do Rio Grande do Sul. O presidente da CONAB, Edgar Preto, falou sobre a medida. Vai ser pelo instrumento AGF, que é a aquisição do governo federal. A gente utiliza esse instrumento para adquirir produtos quando o preço do mercado está abaixo do preço mínimo. Nós estamos, então, utilizando ou investindo 261 milhões de reais e vamos continuar observando, não só no Rio Grande do Sul, mas nos demais estados, se houver necessidade, a gente fazer novas intervenções até o final da safra, que está em pleno curso. O trigo adquirido pelo governo será estocado nos armazéns públicos para fazer intervenção no momento em que for necessário, garantindo assim a estabilidade de preços para os consumidores. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, ressaltou o papel da CONAB em casos como esse. Essa hora é a hora que você apoia o agricultor. O agricultor que produz, mas que não consegue o preço mínimo para o seu produto. Foi o que aconteceu no milho, principalmente na região centro-oeste, no ano passado. É uma ação do Estado para ajudar o agricultor e ajudar a sociedade. Os interessados em vender o trigo para a CONAB devem estar cadastrados no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais. E é preciso procurar a regional da companhia no estado gaúcho para orientações e apresentação de documentos adicionais, caso necessário. Reportagem Cleide Lopes. Olha que curioso. Sabe por que o Sul produz, o Rio Grande do Sul é o maior produtor de trigo? Por causa do clima, Precisa de um friozinho para produzir trigo. E aí o curioso e contraditório é exatamente um acidente do clima, a chuva em excesso acabou prejudicando a produção por lá. Bom, vamos embora. Aqui a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, proposta pelo Brasil na presidência temporária do G20, ganhou mais um reforço. O governo do Paraguai anunciou formalmente a adesão voluntária a esse movimento. Outros países, bancos e organizações internacionais também já aderiram à iniciativa. A ideia é promover ações coletivas para garantir que os países tenham os recursos necessários para desenvolver políticas públicas eficazes na redução da fome e da pobreza em todo o mundo. A participação está aberta a todos os países. Érica Braz tem os detalhes. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável reúnem 17 metas a serem buscadas até 2030 pelos países signatários das Organizações das Nações Unidas. Os dois primeiros são a erradicação da pobreza e a fome zero no planeta, mas o mundo não tem conseguido bons resultados. A fome, por exemplo, ainda assola 733 milhões de pessoas no mundo, segundo informações de um relatório de 2023 assinado pela ONU. Quando assumiu a presidência do G20, o governo do Brasil propôs uma saída para que estas duas metas sejam alcançadas: a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. A iniciativa busca articular parceiros para garantir que os países tenham os recursos e o conhecimento necessários para desenvolver políticas públicas comprovadamente eficazes na redução da pobreza e da fome. O presidente Lula defende essa união. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza nasce dessa vontade política e desse espírito de solidariedade. Ela será um dos principais resultados da presidência brasileira do G20. Seu objetivo é proporcionar renovado impulso às iniciativas existentes, alinhando esforços nos planos doméstico e internacional. Queremos colocar os objetivos de desenvolvimento sustentáveis de volta aos trilhos.
Além do Brasil, países como Noruega, Paraguai, Alemanha e Antigua e Barbuda já anunciaram a adesão à aliança. Organismos internacionais também estão nessa lista, como o Programa Mundial de Alimentos, o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, e a OEA, Organização dos Estados Americanos. Fundações como Rockefeller Foundation e bancos multilaterais também manifestaram apoio e integram a lista de adesões até o momento. O ministro Wellington Dias dá detalhes sobre a aliança. Temos os termos da aliança, onde estão ali propostas que foram comprovadamente eficientes, com propostas já tecnicamente aprovadas a partir da experiência de vários países, programas como transferência de renda, alimentação escolar, integrado com agricultura familiar, programa de profissionalização, de apoio ao empreendedorismo, ou seja, a qualidade de vida, para que a gente possa superar a fome e a pobreza, e isso interessa a quem passa fome, a quem está na pobreza, mas também aos países desenvolvidos, a quem está na classe média, aos mais ricos e os países mais desenvolvidos, ajudando aos países em desenvolvimento. As adesões continuam e o lançamento oficial da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza vai ocorrer em 18 de novembro, no Rio de Janeiro, durante a cúpula de líderes do G20. Reportagem Érica Brás. Olha, essa iniciativa do Brasil de incluir isso aí no G20, né? Nunca foi feito isso. É um exemplo para o mundo, né? Porque isso aí tem a ver com aqueles objetivos de desenvolvimento sustentável. São 17 objetivos. E os dois primeiros são exatamente erradicar a pobreza e acabar com a fome no planeta. E segundo a gente viu aí, né? Os números provam que o mundo não está indo muito bem nesses dois aspectos, não. Então agora é uma boa hora de reforçar esse compromisso. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou presença na cúpula de líderes do G20, que reúne aí as maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana. O encontro acontece nos dias 18 e 19 no Rio de Janeiro. Durante o evento, o Brasil vai lançar a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. O presidente americano disse que os Estados Unidos vão aderir à iniciativa. Mais detalhes com Márcia Fernandes. A ligação foi feita pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ao presidente Lula, no final da tarde de quinta-feira, e durou cerca de 30 minutos. O norte-americano confirmou participação na cúpula do G20, que ocorre nos dias 18 e 19 no Rio de Janeiro. Os dois também acertaram uma reunião bilateral para antes do encontro com os chefes de Estado das maiores economias do mundo. Biden confirmou também a decisão do governo estadunidense de aderir à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, proposta pelo Brasil, que tem como objetivo mobilizar recursos financeiros e conhecimentos para combater a pobreza e a insegurança alimentar. Os presidentes destacaram a importância da iniciativa bilateral pela promoção do trabalho decente no mundo, e Biden enalteceu a importância do Brasil para a preservação das florestas tropicais e para o combate à mudança do clima. Da agência Rádio Gov em Brasília, Márcia Fernandes. Valeu, Márcia. Olha, o preço médio da passagem de avião em voos nacionais apresentou uma redução de 14,7% em setembro deste ano. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, o bilhete foi vendido em média por R$ 666,01, em comparação com o mesmo período do ano passado, quando a passagem aérea custava em média R$ 780,99. A diminuição da tarifa aérea teve como influência a redução de 11,4% no valor médio do litro de querosene de aviação, vendido por R$ 3,88 em setembro, contra R$ 4,38 em igual período de 2023. Os dados apontam que 23 estados e o Distrito Federal tiveram redução real no preço do bilhete, com média de R$ 589,33. O Mato Grosso do Sul foi a localidade com o menor valor praticado em setembro, seguido por Rio de Janeiro e Minas Gerais. Pelas redes sociais, o ministro do Turismo, Celso Sabino, celebrou a queda dos preços e afirmou que essa redução de quase 15% facilita o acesso do brasileiro aos destinos nacionais.
4h14, vamos seguindo no Giro de Notícias. Domingo é o segundo dia de provas do Enem 2024. Agora é a vez das questões de ciências da natureza e matemática e suas tecnologias. O estudante de ensino médio que comparece aos 2 dias de provas tem direito à parcela extra do pé de meia. Cleide Lopes volta com mais detalhes. A prova da segunda fase será no próximo domingo, dia 10 de novembro. Esta edição de 2024 tem 4,3 milhões de inscritos, um aumento de 27% em relação ao exame do ano passado. Desse total, 1.600.000 são concluintes do ensino médio de escolas públicas e que recebem o incentivo financeiro do programa Pé de Meia. Franciane, que mora em Manaus, está concluindo o ensino médio. Ela tem 18 anos e é uma beneficiada do programa Pé de Meia. Ele me ajudou bastante, principalmente em muitas atividades escolares e nesse final de ano, né? Porque a gente está entrando ali Natal, Ano Novo, formatura. E está me auxiliando bastante, principalmente nos estudos, né? Que eu consegui pagar alguns aulões para participar com o dinheiro do Pé de Meia, né? Já que ele é a principal política pública para a juventude contra a evasão escolar, né? O Pé de Meia é um programa do governo federal que oferece incentivos para que os estudantes do ensino médio público permaneçam e concluam os estudos. Além disso, oferece o pagamento extra de R$200 para os alunos que se inscrevem no Enem e realizam as 2 etapas da prova. Esse assunto é quente, né? Então ainda hoje a gente volta a falar aqui do Enem. Fica ligado. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. E olha, pra gente encerrar nosso giro de notícias de hoje, vamos falar de cinema. Estreou nesta quinta-feira nos cinemas de todo o país o filme Ainda Estou Aqui, que narra a história de Eunice Paiva, viúva do ex-deputado federal Rubens Paiva. Vamos lá, sem dar spoiler, né? Mas fazendo aqui uma sinopse para você. Rubens Paiva foi um dos muitos desaparecidos durante a ditadura militar. A obra acompanha a luta de Eunice e os filhos para obter informações sobre o paradeiro de Rubens, que só foi declarado morto mais de 40 anos após o seu desaparecimento. O filme dialoga diretamente com o trabalho da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, reativada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania para investigar e reparar os casos de desaparecimentos forçados aí durante o período militar. E a história da Eunice é um símbolo aí da luta das famílias por memória e verdade. Segundo o Ministério, a obra tem o potencial de sensibilizar a sociedade e manter viva a importância de preservar essa memória coletiva para que períodos como a ditadura militar não se repitam. Pelo jeito está funcionando. Ontem eu tentei ver esse filme e estava cheio, lotado. O cinema não deu para entrar, tinha fila, estava bem legal lá o movimento. Esse filme traz ainda um elenco de peso, né? Fernanda Torres interpreta a Eunice Paiva, acompanhada de Fernanda Montenegro como Eunice em idade mais avançada, enquanto Celton Mello vive o deputado Rubens Paiva. Ainda Estou Aqui foi ovacionado por 10 minutos no Festival de Veneza e é o candidato brasileiro ao Oscar de Melhor Filme Internacional de 2025. Então não perca a oportunidade de ver esse grande lançamento. A capital federal segue com tempo nublado e muita chuva. E aí na sua cidade? Olha, toda sexta-feira a gente vai ter uma previsão diferente aqui no Assunto Federal. Quem fala com a gente sobre o tempo em todo o país, os alertas e, claro, como é que fica o fim de semana, interessa muito, né? É o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, Heráclio Alves. Boa tarde, Heráclio. Olá, Luciano, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Gov. As condições do tempo, né, previstas para esse final de semana em todo o país, gostaria de destacar principalmente as regiões centro-oeste e sudeste, onde um canal de umidade, né, que se estende desde a região norte do país, passando pelo centro-oeste e o sudeste. Além disso, uma frente fria que avança também pelo oceano e prolonga-se também pela região sudeste, especialmente pelo Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. E com isso deve trazer chuvas volumosas, principalmente para
ao norte de São Paulo, grande parte de Minas Gerais, o Rio de Janeiro e também pelo Espírito Santo. Essas chuvas podem ocorrer principalmente no período da tarde e durante a noite, com os volumes mais expressivos. No domingo, as chuvas ficam mais concentradas no norte de Minas Gerais e no Espírito Santo, onde volumes significativos poderão ser observados durante esse período. Na região centro-oeste, as chuvas ficam mais concentradas no Mato Grosso, Goiás e também no Distrito Federal, durante praticamente todo o final de semana, mas no domingo essas chuvas ficam mais concentradas no norte do Mato Grosso, norte de Goiás, incluindo também o Distrito Federal. Já na região norte, nessa combinação do calor e da umidade mais alta, ocasiona chuvas volumosas também em áreas ali do Acre e também do sudoeste do Amazonas, e isso deve se estender durante todo o final de semana. Pontualmente pode ter aquelas pancadas de chuva devido a essa combinação do calor e da alta umidade, e também em áreas do Tocantins e do sul do Pará. Nas demais áreas do país, a exemplo da região sul, sul de Mato Grosso do Sul, áreas de São Paulo, principalmente no sul de São Paulo, e grande parte da região nordeste e no norte da região norte, predomina aí o tempo mais seco, pouca chance de chuva. Ainda assim, no período da tarde, devido ao calor, não se descarta alguma pancada de chuva ali no norte do Pará e também entre a faixa sul e oeste da Bahia, além do sul do Maranhão e do Piauí. As temperaturas continuam elevadas, principalmente na região norte e na região nordeste, onde as máximas podem chegar na casa dos 38 a 40 graus. Já na região sul, com o avanço dessa frente fria, as temperaturas ficam mais amenas. Das primeiras horas da manhã, a mínima fica em torno de 8 a 10 graus, mas no período da tarde a máxima fica na casa dos 32 graus. Olha aí, chegou a hora de mandar aquele abraço para os moradores das cidades que fazem aniversário hoje, né? Como foi o Heráclio, ele não mandou aquele alô aí especial que o Lademir sempre fala, né? Mas muito bem, a gente não esqueceu não. Hoje, parabéns para Piancó, na Paraíba, Miranorte, em Tocantins, Piacatu, em São Paulo, Rancho Queimado, em Santa Catarina, completando mais um ano hoje. E também aquela hora que eu pego aqui e abro o meu Comunica BR. Aí eu quero ver o que está acontecendo aí na sua cidade. Piancó, na Paraíba, está incluída na área geográfica de abrangência aí do semiárido brasileiro. Isso é oficial, foi definido aí pelo Ministério da Integração Nacional em 2005. Lá em Piancó tem novo PAC Seleções com o projeto Água para Todos, na versão urbana para a cidade e rural para o pessoal que precisa de água em quantidade e qualidade aí para sua produção. Miranorte, no Tocantins, tem um ponto de cultura concedido através do programa Mais Cultura do Governo Federal, em parceria aí com a Associação Amigos da Arte, o Governo do Estado do Tocantins, as Secretarias da Juventude e Cultura. Esse é o Ponto de Cultura Engenho Cultural, que oferece oficinas de música, dança, artesanato, cinema, tem um cineclube lá também, Miranorte, né? E olha, eu tô vendo aqui no Comunica BR que esse ano já teve verba liberada para cultura lá, pela Lei Aldir Blanc II e também pela Lei Paulo Gustavo. Rancho Queimado, em Santa Catarina, lá tem uma famosa festa do morango todo ano, né? Já viu? Pessoal que produz, né? E o Comunica BR tá me mostrando aqui que esse ano já foram concedidos R$1.700.000 para o pessoal da agropecuária, os grandes, né? E olha que legal, esse ano 11 milhões de reais foram liberados em créditos via Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Ó o pessoal do morango aí, lá de Rancho Queimado. Piacatu também está fazendo aniversário hoje. Essa aqui é super interessante, ó. Piacatu tem um IDH alto de 0,757. O Índice de Desenvolvimento Humano, que é esse IDH, é uma medida que avalia o bem-estar da população, considerando indicadores como renda, educação e saúde. E esse IDH é divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. O que acontece? Esse IDH ele foi criado para contrapor o PIB, né, que é o Produto Interno Bruto. O PIB per capita considerava só a questão econômica, só o din-din aí do pessoal que ganhava nas cidades. Aí criaram o IDH para não falar só de dinheiro, para falar também de programas como educação e saúde. O IDH varia de 0 a 1. Quanto mais alto, melhor, né? Então, muito alto é de 0,800 até 1. Alto, como o do Piacatu aí, que é 0,757, alto é de 0,700 a 0,799.
A educação está bem lá em Piacatu. Estou vendo aqui no Comunica BR que o município recebe direitinho verba reajustada do Programa Nacional de Alimentação Escolar, recebe também verba do programa Dinheiro Direto na Escola, aderiu ao programa Escola em Tempo Integral e Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Então, não é por acaso, né? Cuidando da educação, o desenvolvimento da população vem e sobe, né? Então, você, cidadão, também pode saber os investimentos e que o governo federal está fazendo aí na sua cidade. É só jogar na internet Comunica BR. Tem várias informações. Vai lá, que é muito legal de olhar. Você ainda vai ouvir hoje no nosso assunto federal os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Fique com a gente. Agora, pelo horário de Brasília, são 4h25. Você está ouvindo o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença. E você sabia que o Bolsa Família paga adicionais para crianças, adolescentes, gestantes e nutrizes? Hoje a gente traz para você aqui no Assunto Federal um programa muito bacana, cheio de informação, produzido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. É o Fala MDS. Roda aí, Zé Alves. Fala MDS! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Fala MDS. Este programa apresenta as ações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Meu nome é Érica Braz e é um prazer recebê-los aqui. O benefício Primeira Infância foi incluído no programa Bolsa Família pelo atual governo em março de 2023. Ele garante um adicional de R$ 150 a crianças de 0 a 6 anos que compõem uma família beneficiária do Bolsa Família. Além dele, há também o benefício variável familiar, de R$ 50, pago a crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos, as mulheres gestantes e as nutrícias, que são aquelas responsáveis por cuidar de bebês de 0 a 6 meses. Para falar sobre estes benefícios que têm contribuído positivamente na vida do público atendido pelo Bolsa Família, eu recebo aqui a Secretária Nacional de Renda de Cidadania do MDS, Eliane Aquino. Secretária, bem-vinda. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês no programa Fala MDS, onde a gente leva tanta informação necessária para todo o nosso país. Então, obrigada pelo convite. Obrigada pela presença. Antes da gente começar aqui, eu quero fazer um convite. Fique por dentro do universo das políticas sociais. No WhatsApp, o MDS está no canal oficial Ministério do Desenvolvimento Social. No Instagram, no @MDSGovBR. Tem também o YouTube, no @MinDesenvolvimento. E o Disque Social pelo número 121. Secretária, por que o governo federal sentiu a necessidade de um benefício adicional pago, como eu falei na abertura do programa, às crianças de 0 a 6 anos? Bem, em primeiro lugar, essa foi uma determinação do presidente Lula, ainda na transição do governo, onde ele sentia essa necessidade de olhar com mais foco para o público de primeira infância, que é o público de 0 a 6 anos. Nós já temos estudos em vários países que falam da importância como uma das fases mais importantes da vida do ser humano, essa fase de 0 a 6 anos. E o programa Bolsa Família é um programa que ele já é um programa muito consolidado, ele já tem 20 anos de existência, mas pela primeira vez na história do programa Bolsa Família, nós incorporamos um benefício para essa faixa etária, que é a primeira infância, que foi exatamente por uma preocupação de inserir mais, essa população, essa primeira infância, que foi do presidente Lula. Então, nós sabemos muito o quanto que o programa Bolsa Família, ele fortalece a segurança alimentar dessas famílias. E essa fase da vida é uma das fases onde você precisa muito olhar para as crianças, para que elas tenham uma boa alimentação, para que elas tenham carinho, para que elas tenham todo um cuidado necessário e responsivo para que essas crianças possam crescer com muito mais saúde, proteção e simplesmente ter um desenvolvimento melhor na vida. Então, o benefício Primeira Infância surgiu de uma determinação do presidente Lula, foi incorporado pelo ministro Wellington Dias, e nós já temos resultados muito significativos já no primeiro ano de implementação do Primeira Infância. E foi, como a gente falou, em 2023. 2023. Logo no início desse atual governo. E em relação ao benefício variável familiar, ele se destina a que público? Então, nós temos a gente precisa entender que cada pessoa, cada integrante da família, isso foi uma preocupação muito grande no retorno do programa, que foi a gente voltar
a olhar para os núcleos familiares do nosso país. Porque antigamente nós tínhamos um valor de R$600 que tanto fazia ser uma família de 10 pessoas como uma única pessoa que recebia R$600. Agora não. Agora nós voltamos a olhar com equidade para essa família brasileira. Então nós temos, para cada pessoa que entra no programa, já entra com valor de R$142, que é o que a gente chama de renda de cidadania. E se temos uma criança de 0 a 6 anos, é 142 mais um benefício de 150. Se temos uma criança de 7 a 18 anos incompleto, é mais 50. Se temos uma gestante, é 142 mais 50. Se temos uma criança de 0 a 6 meses, que é o benefício Nutriz, mais 50. Então, a gente olha exatamente para toda a composição daquela família, independente se é uma família de 3 pessoas ou se é uma família de 10 pessoas. Secretária, são elegíveis ao programa Bolsa Família as famílias em situação de pobreza, com renda de até R$218 per capita, né, por pessoa. Essas pessoas se inscrevem no Cadastro Único, que é a porta de entrada não só para o Bolsa Família, mas para todos os programas sociais. E elas passam por um processo de análise de elegibilidade, né? Eu queria que a senhora explicasse se, após essa elegibilidade, os benefícios são pagos automaticamente, esses benefícios adicionais. Então, o primeiro ponto é a gente entender que o programa Bolsa Família, ele é feito exatamente numa parceria federativa. Então, ele só acontece se ele tiver uma união entre governo federal, governo dos estados e prefeituras municipais. O programa, porta de entrada dele é exatamente o CRAS, que fica em cada município e que é responsabilidade das prefeituras municipais. Então, qual é a regra do programa? Primeiro ponto, para entrar, precisa ser uma renda per capita, assim como você falou, de até R$218 por pessoa. Se você fez toda a análise, juntou toda a renda que tem naquela família, sabe? Se a gente dividir pelo número de pessoas e deu até R$218 por pessoa, aquela família tem direito a estar no programa Bolsa Família. E aí, a porta de entrada, o CRAS. Precisa ir no CRAS, fazer o cadastro único, dar as informações reais da sua família, porque a gente tem cruzamentos de dados e de informações, então é muito importante que o governo federal conheça realmente o seu núcleo familiar, sabe? Conheça realmente a composição exata que tem naquela residência. E aí, se for elegível, se estiver dentro, sabe, dessa margem de até 218, tem direito a entrar no programa Bolsa Família. É claro que o programa, a gente tem um orçamento fixo no ano e que a gente fica equilibrando, né? O programa é um fluxo de entradas e de saídas. E o que nós queremos é que cada vez mais as gestões municipais, as gestões estaduais tenham um compromisso de fazer o benefício chegar àquela família que mais precisa. Esse é o desenvolvimento que nós estamos trabalhando, essa é a determinação do presidente Lula e do ministro Wellington Dias, para que a gente faça o programa chegar naquelas famílias que mais precisam, que mais estejam em segurança alimentar. E, secretária, existe um limite desses benefícios variáveis, o primeira infância, o familiar, alcançou X reais, não recebe mais? Não, independente, como eu falei assim, tanto faz uma família de 2, 3 pessoas como uma família de 15 pessoas, eles estarão recebendo por benefício, sabe, dependendo da composição daquela família. Mas isso significa muito, principalmente, a gente encontrar essas famílias que estejam em insegurança alimentar. Esse é o ponto principal do programa Bolsa Família. Secretária, vou pedir para a senhora reforçar e ainda falar sobre a importância dessas condicionalidades. A gente traz a incorporação da importância da educação para essas mães, para essas crianças. E isso, ao longo desses 20 anos de existência do programa, o programa já mostra os resultados de que as crianças que foram filhas de beneficiárias do Bolsa Família lá atrás, entre 2007 e 2010, hoje não são beneficiárias do programa, que conseguiram entrar nas universidades através de todos os programas de incentivo aos estudos, com FIES, ProUni, que foram criados também na gestão do presidente Lula, e que essas crianças que foram beneficiárias lá atrás, entre 2004 a 2012, já não são mais beneficiárias, porque conseguiram romper esse ciclo da pobreza intergeracional. E as condicionalidades, elas têm um papel fundamental.
sabe? Antigamente, a gente olhava para o país, há uns 20 anos atrás, e a gente via muito fortemente a concepção de que criança podia trabalhar, o trabalho infantil era muito alto, e aquelas concepções de que assim, eu não tive estudo, meus filhos também não precisam ter porque o trabalho é mais importante. E hoje em dia a gente já não vê mais isso. A gente já vê a consciência das mães, sabe, na importância do estudo, de falar assim, olha, eu não tive a oportunidade, mas os meus filhos vão ter. E o Bolsa Família é uma porta significativa para isso. Então é muito bacana a gente olhar para o programa, sabe, e saber da importância dele enquanto um programa de proteção social, onde ele leva uma transferência de renda para essas famílias que são as mais vulneráveis daquelas localidades. Além disso, é um programa também que, através das condicionalidades, ele traz uma concepção, uma importância na cabeça dessas famílias de todas as nossas crianças estarem com o calendário vacinal atualizado, sabe? Todas as nossas crianças, o lugar delas é na escola, elas precisam estar frequentando a escola e receber uma educação de qualidade. É obrigação dos prefeitos e prefeitas oferecerem uma educação de qualidade para essas crianças que são do Bolsa Família, porque são as crianças mais vulneráveis do município dele. Então, tudo isso, eu acho que o Bolsa Família, ele trouxe uma nova perspectiva e mudou a cara da pobreza no nosso país. E isso é extremamente importante. Nós, quando chegamos ano passado no governo, nós encontramos um número enorme de crianças que estavam com um calendário vacinal sem estar atualizado. Crianças que estavam deixando, que suas famílias estavam deixando de vaciná-las. Um país onde nós tivemos o maior percentual de vacinação, fomos referência mundialmente, sabe, em relação ao calendário vacinal, principalmente das nossas crianças, e isso foi uma reconstrução. Quando o presidente fala muito na reconstrução do país, é exatamente isso que nós estamos fazendo desde o ano passado. E um ano depois, já temos um calendário vacinal das nossas crianças muito mais atualizados, sabe? Nós estamos voltamos com as condicionalidades que tinham sido interrompidas, fazendo o acompanhamento novamente da educação e da saúde junto com essas famílias, junto com os municípios e com os estados brasileiros. E o resultado é para o país. O resultado não é simplesmente para essa gestão. O resultado é para o futuro, para que a gente possa ter um futuro com muito mais dignidade, com muito mais qualidade, com muito mais justiça social. E o Bolsa Família, ele é parte fundamental disso. Além disso, é um programa que não dá para a gente falar só sobre a transferência de renda que chega na vida dessas famílias. A gente está falando de economia. É um programa, Érica, onde muitas vezes o recurso que entra no município é maior do que o FPM daquela localidade, do município. É um programa que, se você pega o que entra, que chega nas mãos dessas famílias todos os meses, e esse recurso não vai para poupança, não vai para nenhuma aplicação financeira. O recurso do Bolsa Família vai para a bodega, vai para a feira, vai para a farmácia, vai para a padaria e movimenta a economia daquela localidade. Então eu chamo muito atenção, sabe, para muitas pessoas que muitas vezes que têm preconceito em relação ao Bolsa Família, que disseminam informações falsas sobre o Bolsa Família, que tenham consciência. Porque o Bolsa Família, ele além de estar tirando as pessoas da fome, sabe, de estar melhorando a qualidade nutricional dessas famílias, ele tem um papel ainda fundamental na economia e, através dessa economia que começa a ser instalada nos pequenos municípios por conta do Bolsa Família, o comércio, a feira, a padaria, eles também geram empregos a uma população que não é a população beneficiária. Então, o Bolsa Família, ele foi construído, ele foi pensado de uma forma, sabe, muito importante para o nosso país. E é isso que eu chamo muita atenção. Eu tenho muito orgulho de trabalhar no MDS, de trabalhar no governo Lula, de estar dentro do programa Bolsa Família, porque eu sei e eu vejo exatamente, assim, todos os dias o reflexo do que é o programa. Secretária, apesar de ter sido implementado há menos de 2 anos, esses adicionais do Bolsa Família já podem ser mensurados os resultados? Sem sombra de dúvidas, principalmente o benefício da primeira infância. Sabe, quando a gente fala de um benefício que hoje atinge em torno de quase 10 milhões de crianças no nosso país, nós já conseguimos, através de estudos, um dos estudos que foi feito pelo próprio Cadastro Único, junto com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, e que fala exatamente do quanto que esse primeiro ano, com o benefício primeira infância, a gente já diminuiu a pobreza e a extrema pobreza dessa faixa etária nas famílias brasileiras que mais precisam de proteção social. Então, isso significa, quando a gente fala que essas crianças que estão se alimentando melhor, que estão tendo qualidade melhor de vida, tem um papel significativo. E sem contar outros estudos também que nos mostram quanto que o programa, chegando em toda a família,
como ele traz também uma proteção social melhor para essas famílias. É claro que nós ainda temos muitos desafios dentro do programa Bolsa Família, sabe? Mas o maior desafio que nós ainda temos é fazer com que realmente cada vez mais as gestões municipais olhem realmente para o cadastro único e façam com que a gente consiga saber exatamente o perfil real daquela família através do cadastro único. E envolvendo os estados e os municípios para essa população, a gente tem ganhos significativos. Então, nós temos um programa que ele já foi estudado por mais de 80 países, sabe? Nós temos um programa que ele é referência mundial como o maior programa de transferência de renda condicionada do mundo. E isso é muito importante, né? Porque a gente não está falando só de diminuir a pobreza, porque a diminuição da pobreza depende de várias outras políticas chegando juntos ao programa Bolsa Família e a essas famílias. Mas a gente está falando de uma proteção social onde a transferência de renda que chega nas mãos dessa família traz uma autonomia melhor para as mulheres, traz uma alimentação melhor e mais segura e traz principalmente a importância da saúde e da educação na vida dessas famílias. Secretária, a gente ouve muito falar sobre porta de entrada, porta de saída do programa Bolsa Família. Como é que a senhora analisa isso e qual o papel dos estados e municípios nesse processo? Então, a gente tem uma cobrança muito grande, sabe, qual a porta de saída do programa Bolsa Família. Mas o que a gente precisa entender é que aí eu falo muito assim, na minha opinião mesmo, sabe, Bolsa Família, a porta de entrada dele já é o benefício. É esse recurso que o governo federal faz com que chegue na mão dessas mulheres, principalmente porque a grande maioria do programa é composta por mulheres, mães solos, mulheres negras e periféricas. E essa é a porta de entrada, é fazer com que naquele momento ali que essa família está passando fome, está com muitas dificuldades, que esse benefício chegue na vida delas. A porta de saída são outras políticas públicas que precisam chegar na vida dessa família, principalmente dentro do município, sabe, onde a maioria dessas pessoas moram exatamente nos municípios, que a educação melhore, que seja uma educação de qualidade para essas crianças, que a gente consiga ter creches para a primeira infância, que a gente consiga ter um olhar, sabe, dos prefeitos e das prefeitas para essas famílias que são as mais vulneráveis. Então, as outras políticas chegando na vida dessas famílias é a porta de saída. É onde a gente vai conseguir fazer com que esses meninos lá de trás, que foram os filhos dos primeiros beneficiários, que políticas como ProUni, sabe, todas as outras políticas do governo federal, Farmácia Popular, Minha Casa Minha Vida, outras políticas foram chegando na vida dessas famílias e foram quebrando esse ciclo da pobreza e da extrema pobreza no nosso país. Então, os estados e os municípios, eles têm um papel fundamental. E eu digo o seguinte, assim, olhem para o programa Bolsa Família, olhem para essas famílias, sabe, que estão já recebendo os benefícios, mas que precisam de muito mais. Então, o estado e os municípios têm um papel fundamental, sabe, para a gente ter a porta de saída na vida dos beneficiários do Bolsa Família. Que bom. Secretária, quero agradecer a presença da senhora aqui no programa, falando sobre o Bolsa Família, que é mundialmente reconhecido, né? Sim. A senhora mencionou aqui, estudado Sim. por 80 países. Pesquisado em mais de 80 países. Isso. E que nos dá muito orgulho. Eu, como brasileira, tenho muito orgulho do programa Bolsa Família. E quero convidá-la outras vezes, porque é um universo, né? Sim. Assunto não falta. Sim, sem sombra de dúvidas. Nosso próximo papo aqui vai ser sobre regra de proteção, para a gente mostrar para os beneficiários e as beneficiárias do programa que elas podem trabalhar sim, que podem ter uma carteira assinada e podem entrar para a regra de proteção e continuar no programa por mais 2 anos. Então tá combinado, o público do Fala MDS vai esperar esse programa. Tá, Joana. A todos vocês que nos acompanharam, meu muito obrigada. Fica mais uma vez o convite para nossas redes sociais. No WhatsApp, nós estamos no Ministério do Desenvolvimento Social. No Instagram, no @MDSGovBR. No YouTube, no @MinDesenvolvimento. E o Disque Social pelo número 121. Eu espero vocês no próximo Fala MDS. Valeu, Érica Braz. Olha, eu estava ouvindo a moça falando, olha, eu estava surpreso aqui com a lucidez da moça, né? E aí eu me toquei que a moça é secretária lá do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, falando com toda a autoridade e toda a propriedade desse programa, né? O Bolsa Família. Então, eu reforço aí chamando a atenção dos gestores e dos beneficiários para dar atenção ao CAD único, que é a porta de entrada aí para esses benefícios, tá bom? Vamos lá, a gente segue aqui em Brasília, são 17 minutos para as 5 da tarde, faltam 17 para as 5 e a gente segue com a
Assunto Federal. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. E agora um recado para você saber como participar aqui do Assunto Federal com a gente. Manda aí, Thaísa! Olá, ouvintes e radialistas parceiros de todo o país. Aqui quem fala é Thaísa Vitória, da equipe Rádio Gov, e eu tenho um convite para você. Tá com dúvidas sobre algum programa do governo federal aí na sua cidade ou na sua região? Ou quer saber mais sobre algum benefício, obra ou recurso do governo? A gente faz a ponte entre a sua pergunta e a resposta de fontes oficiais. É o quadro Manda Aí. Basta enviar a sua dúvida para o WhatsApp 61 99645 7037. Vou repetir. 61 99645 7037. Manda aí uma mensagem de texto ou de áudio dizendo o seu nome, o nome da sua cidade e estado e a sua pergunta. A nossa produção vai atrás da resposta. Então, não perde tempo, manda aí. É isso aí, pessoal. Estamos aguardando a sua mensagem. Manda aí. Tá esperando o quê? Manda aí. E hoje mandou aqui uma mensagem, mas não fez pergunta, né? Mas disse que tá ligado aí o Márcio Edson, da Web Rádio Max FM. Valeu, Márcio. E também a nossa produtora, ainda bem que ela tá ouvindo, né? Ela produz o programa e tá ouvindo. A Rebeca Guilhardi. Tá dado o recado. Vamos seguir com o nosso Assunto Federal. Em Brasília, 15:05. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. E para animar nossa sexta-feira, vamos de Fio da Meada, um programa produzido pelo canal Educação. No quadro de hoje, vamos conhecer a história e a evolução do termo folclore. Presente nas nossas vidas desde as histórias que ouvimos na infância, é uma palavra de origem inglesa que significa folk, povo, lore, conhecimento. Roda aí o Fio da Meada, Zé. Um menino preto com uma perna só e carapuça vermelha, conhecido por ser travesso, pregar peças nas pessoas. Eu tô falando dele, ele mesmo. Já vi que eu vou ter que contratar mais aulas pra essa moçada. Tem ainda a mulher que foi amaldiçoada em um corpo de mula por manter relacionamentos com religiosos. E vejam só, uma feiticeira com cabeça de jacaré que sequestra criança, a temida Dona Cuca. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega e pega daqui e pega de lá. Com certeza você já ouviu essas histórias, esses personagens no mínimo curiosos fazem parte do que por muito tempo foi chamado de folclore brasileiro. E esse é só o começo do Fio da Meada. Bora? Foi o arqueólogo William John Tons que criou o termo que vem do inglês folk, povo, e lore, conhecimento ou conhecimento do povo. Se por um lado esse é o significado real de folclore, por outro é um termo hoje considerado pejorativo. Isso porque categoriza esses conhecimentos, saberes e formas de se produzir arte como menores do que as que seriam a alta cultura, sofisticada, elitizada. Por isso, hoje se trata o folclore como cultura popular, ok? Mas não vamos deixar de falar sobre o assunto, até porque um dos maiores estudiosos do tema no país e que escreveu uma obra definitiva e lançou lá em 1954 é ninguém menos que Luiz da Câmara Cascudo, que até hoje é chamado de o maior folclorista do Brasil. E o livro de que estamos tratando é o Dicionário do Folclore Brasileiro. Então, só por isso, vamos lá, seguindo no uso do termo folclore, para chegar até essa definição de hoje. As tradições, lendas e crenças de um país ou de uma região, expressas em danças, contos, canções, na farmacopeia, na culinária, tudo isso é a cultura popular. O folclore, como conceito, surgiu num período de transformações sociais, políticas, econômicas da Europa, lá a partir do século XVIII. Passou o tempo. E aí, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Unesco mobilizou nações para que buscassem formas de documentar e preservar tradições que corriam o risco de desaparecer. Era uma tentativa de construir identidades nacionais fortes. E por aqui, o processo foi parecido, tá? Em 1947, teve a criação da Comissão Nacional do Folclore, vinculada à Unesco. Época de forte atuação do movimento folclórico brasileiro. E a união dessas duas forças, pela união dos seus poderes, deu vida
a Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro, que foi o primeiro órgão permanente dedicado a esse campo e então vinculado ao Ministério da Educação e da Cultura. Em 1976, a campanha foi incorporada à Funarte, a Fundação Nacional de Arte, como Instituto Nacional do Folclore. E lá no final de 2003, 20 anos atrás, a instituição, que hoje se chama Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, passou a fazer parte do IFAM. Dar vida às crenças não é só coisa de brasileiro. Tanto que a Unesco já declarou o folclore como patrimônio cultural e material da humanidade. E 22 de agosto é quando várias partes do mundo celebram o Dia do Folclore. No Brasil isso acontece desde 1965 e por aqui a defesa do folclore está prevista na Constituição. Escritores brasileiros se interessaram e muito pela riqueza de personagens, mitos e lendas. Começando por Monteiro Lobato, que criou o Sítio do Pica-Pau Amarelo nos livros e depois foram adaptados para a TV. Mas vale a gente destacar aqui que o Monteiro Lobato, embora tenha dado toda essa contribuição ao percorrer as lendas brasileiras, é lido como racista, tanto pela defesa pessoal que ele fazia da escravatura, quanto pela forma como construiu as personagens negras. Ficou com vontade de conhecer mais sobre o tema? O Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular fica no Rio de Janeiro. Dá uma olhada lá no site deles, que tem os horários de funcionamento do espaço para dar um rolê por lá. Mas se você não mora, nem tem planos de dar um passeio lá pelo Rio de Janeiro, no mesmo site tem vídeo, som, fotografia, parte do acervo da biblioteca, que está entre os maiores da América Latina nessa temática. O Fio da Meada está nas redes sociais do Canal Educação. É só caçar a gente, que tem muito mais conteúdo por lá, tá? Fui! O Fio da Meada é uma produção do Canal Educação. Este episódio teve a apresentação de Murilo Carvalho, Ministério da Educação, União e Reconstrução. Momento Serviço. O pagamento de novembro aí do Bolsa Família vai ser antecipado para os municípios do Pará. Beneficiários de 140 municípios paraenses afetados pela estiagem poderão sacar o benefício a partir do dia 14 de novembro. A medida começou a ser implantada no mês de outubro, com o objetivo de amenizar as consequências dos eventos climáticos para a população. Os beneficiários podem movimentar os valores preferencialmente pelo app Caixa Tem, não sendo necessário ir até uma agência para saque do benefício. Para consultar informações sobre as parcelas, os beneficiários podem utilizar os aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem. E a lista dos municípios paraenses que terão o benefício antecipado pode ser consultada no site caixanoticias.caixa.gov.br. E já está valendo o novo esquema vacinal contra a poliomielite. Mais informações com Adriana Natali. A decisão do Ministério da Saúde em substituir as 2 doses de reforço com vacina oral poliomielite bivalente, a famosa gotinha, pela injetável, levou em conta as novas evidências científicas para a proteção contra a doença. Com o avanço tecnológico, será possível garantir uma maior eficácia do esquema vacinal. Antes era feita a administração de 3 doses da VIP aos 2, 4 e 6 meses e 2 de reforço da dose em gotas aos 15 meses e aos 4 anos de idade. Desde segunda-feira, todas as unidades básicas de saúde do país passaram a administrar apenas 1 dose de reforço com a vacina injetável aos 15 meses. Com essa mudança, o Ministério da Saúde está seguindo uma tendência mundial. Países como os Estados Unidos e nações europeias já utilizam esquemas vacinais exclusivos com a VIP. A nova estratégia para o uso do imunizante injetável é mais um passo para garantir que o Brasil se mantenha livre da poliomielite. O país já está há 34 anos sem a doença, graças à vacinação em massa da população. De São Paulo, Adriana Natali. E agora a educação. Estão abertas as chamadas públicas para apoio à realização de Olimpíadas e de feiras e mostras científicas em todo o país, em qualquer área do conhecimento. As 2 chamadas recebem propostas até o dia 10 de fevereiro de 2025. O objetivo principal das chamadas é estimular a reflexão crítica, a curiosidade científica, o raciocínio científico, a inovação e a percepção de temas fundamentais para a humanidade, da educação infantil ao ensino médio.
O proponente será obrigatoriamente o coordenador do projeto e deve ter vínculo formal com a instituição executora e titulação de doutorado. A instituição de execução do projeto deverá estar cadastrada no Diretório de Instituições do CNPq. A previsão de divulgação dos resultados preliminares é 20 de março de 2025 e os resultados finais devem ser conhecidos em 14 de abril. E agora eu vou chamar aqui a Thaísa Vitória para trazer mais informações sobre o segundo dia do Enem. Boa tarde, Thaísa. Então, vamos reforçar aqui. Que horas começam as provas nesse domingo, dia 10, Thaísa? Boa tarde, Luciano. Boa tarde, ouvintes. Então, pessoal, a aplicação segue o horário de Brasília. Os portões vão abrir meio-dia e fecham às 13 horas. As provas começam a ser aplicadas às 13 horas e 30 minutos e se encerram às 18 horas e 30. Meia hora mais cedo em relação ao primeiro domingo. Agora me diz uma coisa aqui, Thaísa. Quem não foi ao primeiro dia do exame pode comparecer nesse segundo dia ou vai ser barrado? Pode sim, Luciano. Olha só, segundo o INEP, a pessoa afetada por problemas logísticos ou doenças infecto-contagiosas no primeiro dia deve realizar a segunda parte do exame normalmente. É que nesse caso, é possível pedir a reaplicação do primeiro dia. A solicitação deve ser feita entre 11 e 15 de novembro por meio da página do participante. Apenas os casos previstos em edital tem direito a este pedido. E olha só, o participante que não se enquadrar nas regras de reaplicação será considerado ausente no dia em que faltou e terá as notas do segundo dia divulgadas no boletim de desempenho individual. As pontuações servirão apenas para autoavaliação de conhecimento. E vamos falar aqui do atendimento especializado. Quem tem direito, Thaísa? A aplicação para os participantes que solicitarem algum tipo de atendimento especializado segue o mesmo rigor da aplicação regular, Luciano. O INEP realiza todos os procedimentos necessários para garantir a isonomia entre os participantes. Em casos de prejuízo comprovado, essas pessoas também podem solicitar a reaplicação. E vale reforçar aí para quem está nos ouvindo a importância de fazer o Enem, né, Thaísa? Isso mesmo, Luciano. O Enem, ele é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada, que é o SISU, e de iniciativas como o ProUni, que é o programa Universidade para Todos. Instituições de ensino públicas e privadas utilizam essas notas do Enem para selecionar estudantes, e os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem também, Luciano, de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como proporcionado pelo FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil. E os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas. Olha só que bacana, Luciano. Elas possuem convênio com o INEP para aceitar as notas do exame. Os acordos garantem aí um acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros que estão aí interessados em cursar a educação superior em Portugal. Volto com você, Luciano. Ora, pois, vale nota lá em Portugal, Patrício. E agora é hora de receber a editora-chefe da Voz do Brasil. Mariana Jugman já está aqui com a gente, vai trazer em primeira mão os destaques da Voz de hoje. Oi, Mari, boa tarde. Oi, Luciano, obrigada. Vamos lá, então, rapidinho? Bom, vamos falar também na Voz do Brasil de hoje de Enem, assim como a Thaísa estava contando aqui, pé de meia. O programa do governo federal, né, que dá esse incentivo para os estudantes concluírem o ensino médio e fazerem o Enem, porque lembrando que o pé de meia paga um valor de R$200 para cada estudante que fizer as duas provas do Enem. Tem que fazer a prova desse domingo também. Pelo amor de Deus, né? Pelo menos isso. Então a gente vai falar um pouquinho do pé de meia, contar melhor como que ele funciona. E a importância que ele está tendo, então, para garantir que essa moçada vá até o fim e faça a prova desse próximo domingo também. E a gente vai falar também, Luciano, de uma notícia que está bombando aí, hoje já está em todas as agências de notícia, que é o resultado, o recorte que foi feito do censo de 2022 sobre as populações de favelas. Hoje, quase 16 milhões e 400 mil pessoas moram em uma das mais de 12 mil favelas e comunidades urbanas que existem no país. A gente vai falar um pouquinho
o que o governo federal tem de programas voltados para essas pessoas e para essas comunidades. A gente tem, Luciano, uma parte, né, do Programa de Aceleração do Crescimento, o Periferia Viva, que destina 5 bilhões e 200 milhões de reais para obras de desenvolvimento urbano e urbanização de favelas. Atualmente, hoje, inclusive, o ministro da Cidade, Jader Filho, está num fórum no Egito, falando justamente sobre cidades e urbanização de favelas. Ele está apresentando o que o governo federal brasileiro faz, então, para essas comunidades. A gente vai também detalhar isso um pouquinho mais na Voz do Brasil de hoje. Daqui a pouquinho, 7 horas. 7 horas, eu e você em todas as rádios do país, Luciano. Tá legal, tamo junto. Agora uma última informação, o governo federal inicia neste sábado uma operação para retirar invasores da terra indígena Munduruku, nos municípios de Jacareacanga e Itaituba, no Pará. Essa é notícia para pegar o locutor, né? Um monte de nome indígena, assim de surpresa. Olha aqui a última notícia. É uma ação que está acontecendo então neste sábado. E nós estamos chegando ao final do nosso assunto federal. Volto segunda-feira, 4 da tarde. Até lá! Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 4 da tarde. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Boletim G20. Informações sobre o principal fórum de cooperação internacional presidido pelo Brasil. A pesquisa Cultura e Clima é uma das primeiras pesquisas do Brasil a construir a sinergia entre os dois temas, cultura e mudanças do clima, com elaboração do Sede Cultura e do Outra Onda Conteúdo, com apoio técnico do Instituto Veredas. A apresentação integra a agenda do Seminário Internacional Cultura e Mudança do Clima, evento paralelo do Grupo de Trabalho de Cultura do G20, que se reúne nesta semana em Salvador, Bahia. A pesquisa, que inclui mais de 120 publicações, é uma síntese de evidências sobre o tema para informar atores e instituições interessadas, em especial com a oportunidade de incidência na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP. Mariana Rezegui, diretora executiva do Sede Cultura, falou sobre. Está havendo cada vez mais eventos extremos climáticos e a gente vai precisar rapidamente pensar em como que a gente se organiza. E acho que uma preocupação muito grande e que a gente tem, e por isso a pesquisa foi feita, é a gente precisa pensar a partir dos nossos territórios, dos nossos saberes, das pessoas que moram no nosso país, quais são as adaptações que a gente vai fazer e quais são os saberes e as políticas que a gente vai criar para que a gente possa ter o menor impacto e a maior adaptação. A publicação indica um baixo potencial de institucionalização de políticas que congreguem a temática e destaca a relevância dos povos indígenas como detentores de saberes sobre a pauta, mas que estes sofrem com desafios sistêmicos de invisibilidade e afastamento da participação social. A proximidade com o território e seus agentes como chave para a conscientização também consta entre os resultados. Eduardo Carvalho, fundador do Outra Onda Conteúdo, comentou. O importante nesse momento é como adaptar os diferentes saberes, as diferentes vivências ao novo clima que estamos vivendo. E acho que esse é o grande desafio que ainda não se iniciou, estamos atrasados, não há políticas suficientes para isso ainda em termos globais, mas a discussão está acontecendo e a cultura tem que fazer parte dessa discussão. O seminário encerrou suas atividades antecedendo a reunião ministerial de cultura, a última antes da cúpula de líderes no Rio de Janeiro, nos dias 18 e 19 deste mês. De Salvador, Bahia, com informações do G20, Franciele Barcelos. Boletim G20, uma parceria do G20 Brasil com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse www.g20.org.
Estão abertas as chamadas públicas para o apoio à realização de Olimpíadas e de feiras e mostras científicas em todo o país, em qualquer área do conhecimento. As duas chamadas recebem propostas até o dia 10 de fevereiro de 2025. O objetivo das chamadas é estimular a reflexão crítica, a curiosidade científica, o raciocínio científico, a inovação e a percepção de temas fundamentais para a humanidade, da educação infantil ao ensino médio. Além de promover a inclusão social, contribuir para a melhoria da qualidade da educação formal, informal e não formal, e estimular o debate sobre o papel das mulheres na ciência e o interesse de meninas em todas as áreas da ciência, tecnologia e inovação. O proponente será obrigatoriamente o coordenador do projeto e deve ter vínculo formal com a instituição executora e titulação de doutorado. A instituição de execução do projeto deverá estar cadastrada no Diretório de Instituições do CNPq. Para saber mais informações sobre cada uma dessas chamadas, acesse memoria2.cnpq.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. Beneficiários do Bolsa Família de 140 municípios do Pará poderão sacar o Bolsa Família a partir do dia 14 de novembro. A antecipação do pagamento, independentemente do final do NIS, o número de inscrição social, ocorre devido à estiagem que afeta a região. A medida começou a ser implantada no mês de outubro com o objetivo de amenizar as consequências dos eventos climáticos para a população. Os beneficiários podem movimentar os valores preferencialmente pelo app Caixa Tem, não sendo necessário ir até uma agência para saque do benefício. Para consultar informações sobre as parcelas, os beneficiários podem utilizar os aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem. E para conferir a lista dos municípios paraenses que terão o benefício antecipado, pode ser consultado na Caixa, site caixanoticias.caixa.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. O preço médio do bilhete aéreo em voos nacionais apresentou redução de 14,7% em setembro deste ano, sendo comercializado por R$ 666, em comparação com o mesmo período do ano passado, quando a passagem de avião custava, em média, R$ 780. Entre os motivos para a diminuição da tarifa aérea, teve a redução de 11,4% no valor médio do litro do querosene de aviação, vendido por R$ 3,88 no nono mês deste ano, contra R$ 4,38 em igual período de 2023. Dados disponibilizados pela Agência Nacional de Aviação Civil mostram que todas as regiões brasileiras apresentaram redução no valor médio da tarifa aérea. O Norte foi a localidade com maior percentual de queda no indicador, com 22%, seguido pelo Centro-Oeste, Sudeste, Nordeste e Sul. O resultado leva em consideração o preço médio praticado no valor de origem do voo. Os números ainda apontam que 23 estados e o Distrito Federal tiveram redução real no preço do bilhete. Com média de R$ 589, o Mato Grosso do Sul foi a localidade com o menor valor praticado em setembro, seguido por Rio de Janeiro e Minas Gerais. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. A ligação foi feita pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ao presidente Lula, no final da tarde de quinta-feira, e durou cerca de 30 minutos. O norte-americano confirmou participação na cúpula do G20, que ocorre nos dias 18 e 19 no Rio de Janeiro. Os dois também acertaram uma reunião bilateral para antes do encontro com os chefes de Estado das maiores economias do mundo. Biden confirmou também a decisão do governo estadunidense de aderir à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, proposta pelo Brasil, que tem como objetivo mobilizar recursos financeiros e conhecimentos para combater a pobreza e a insegurança alimentar. Os presidentes destacaram a importância da iniciativa bilateral pela promoção do trabalho decente no mundo, e Biden enalteceu a importância do Brasil para a preservação das florestas tropicais e para o combate à mudança do clima. Da agência Rádio Gov em Brasília, Márcia Fernandes.
A Advocacia Geral da União entrou com uma ação contra a distribuidora de energia Enel, pedindo indenização coletiva de 260 milhões de reais em favor dos consumidores de São Paulo, que ficaram sem energia entre os dias 11 e 17 de outubro. Além desse valor, a AGU solicita que cada unidade consumidora afetada receba, no mínimo, R$ 500 por dia de interrupção, o que pode elevar o total da indenização para mais de R$ 1 bilhão. Segundo a AGU, a Enel falhou em restabelecer o serviço em prazo razoável, o que teria lesado os consumidores, especialmente durante as fortes chuvas na Grande São Paulo. Se aprovado, a reparação será feita por meio de desconto nas contas de energia dos consumidores prejudicados. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. Estreou nesta quinta nos cinemas de todo o país o filme Ainda Estou Aqui, que narra a história de Eunice Paiva, viúva do ex-deputado federal Rubens Paiva. Rubens foi um dos muitos desaparecidos durante a ditadura militar. A obra acompanha a luta de Eunice e os filhos para obter informações sobre o paradeiro de Rubens, que só foi declarado morto mais de 40 anos após o desaparecimento. O filme dialoga diretamente com o trabalho da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, reativada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, para investigar e reparar os casos de desaparecimento forçado durante o período militar. A história de Eunice é um dos símbolos da luta das famílias por memória e verdade. Segundo gestores do Ministério, a obra tem o potencial de sensibilizar a sociedade e manter viva a importância de preservar essa memória coletiva para que períodos como a ditadura militar não se repitam. O filme traz ainda no elenco de peso Fernanda Torres, interpreta Eunice Paiva, acompanhada de Fernanda Montenegro como Eunice em idade mais avançada, enquanto Celton Mello vive o deputado Rubens Paiva. Ainda Estou Aqui foi ovacionado por 10 minutos no Festival de Veneza e é o candidato brasileiro ao Oscar de Melhor Filme Internacional de 2025. Não perca a oportunidade de ver esse grande lançamento. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. O censo 2022 do IBGE revelou que o Brasil possui mais de 16 milhões de pessoas vivendo em favelas e comunidades urbanas. Esse número, 16 milhões, equivale a 8,1% da população nacional. Se comparado com 2010, o número de favelas e comunidades urbanas aumentou de 6.329 para 12.348. A Rocinha, no Rio de Janeiro, foi a que levou o título de maior favela do país, abrigando mais de 72 mil moradores. Sol Nascente, em Brasília, vem logo em seguida, com quase 71 mil moradores. Ainda de acordo com o censo, a população dessas áreas é predominantemente jovem, com uma idade mediana de 30 anos. O índice de envelhecimento é de 45 idosos para cada 100 crianças, muito abaixo do índice nacional, de 80 idosos para cada 100 crianças. Além disso, 86,4% dos domicílios em favelas ou comunidades urbanas têm acesso à rede geral de água, enquanto 74,6% possuem rede de esgoto. Esses dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE e estão disponíveis no site do Instituto. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. O censo 2022 do IBGE revelou que o Brasil possui mais de 16 milhões de pessoas vivendo em favelas e comunidades urbanas. Esse número, 16 milhões, equivale a 8,1% da população nacional. Se comparado com 2010, o número de favelas e comunidades urbanas aumentou de 6.329 para 12.348. A Rocinha, no Rio de Janeiro, foi a que levou o título de maior favela do país, abrigando mais de 72 mil moradores. Sol Nascente, em Brasília, vem logo em seguida, com quase 71 mil moradores. Ainda de acordo com o censo, a população dessas áreas é predominantemente jovem, com uma idade mediana de 30 anos.
O índice de envelhecimento é de 45 idosos para cada 100 crianças, muito abaixo do índice nacional, de 80 idosos para cada 100 crianças. Além disso, 86,4% dos domicílios em favelas ou comunidades urbanas têm acesso à rede geral de água, enquanto 74,6% possuem rede de esgoto. Esses dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE e estão disponíveis no site do Instituto. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. O governo federal inicia neste sábado uma operação para retirar invasores da terra indígena Munduruku, nos municípios de Jacareacanga e Itaituba, no Pará. A ação busca remover garimpeiros ilegais e garantir que o território seja ocupado exclusivamente pelos 9.257 indígenas Munduruku, isolados no Alto Tapajós e Apiacá. A operação é uma resposta à decisão do Supremo Tribunal Federal e visa preservar o meio ambiente e os direitos das comunidades indígenas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. Olá, eu sou Bruna Rodrigues e você está ouvindo o Boletim MEC. O MEC, por meio do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, divulgou os dados de presentes, ausentes e concluintes inscritos no Enem 2024. As informações são preliminares e se referem ao primeiro dia de prova, no último domingo. Dos mais de 4,3 milhões de inscritos, mais de 73% participaram da prova no primeiro dia, um aumento de 1,5% em relação ao ano passado. No próximo domingo, dia 10 de novembro, tem o segundo dia de aplicação de provas. Será a vez de Ciências da Natureza e suas tecnologias e Matemática. Você que vai fazer a prova, fica ligado nessa informação que o diretor de Gestão e Planejamento do INEP, Ricardo Cardoso, vai te dar agora. O atendimento especializado dos participantes ele segue com o mesmo rigor, justamente para ter a garantia de isonomia entre os participantes. Outra informação importante, as provas encerram meia hora mais cedo, é de 13h30 às 18h30, mas a abertura dos portões permanece ao meio-dia. Um dado legal é que teve um aumento de concluintes do ensino médio da rede pública esse ano, um aumento de 36% em relação à edição anterior. O Nordeste se destacou nesta edição. Dos 9 estados da região, 8 atingiram 100% de concluintes do ensino médio inscritos no Enem. Mas é isso, domingo tem mais. Separe seu documento de identificação com foto, sua caneta preta e boa sorte! Para mais informações, acesse www.gov.br/MEC ou o painel Enem. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Quase 16.400.000 pessoas moravam em uma das 12.348 favelas e comunidades urbanas existentes no país em 2022, o equivalente a 8% da população brasileira, segundo o censo do IBGE. O número de favelas praticamente dobrou na última década. Em 2010, foram identificadas 6.329 favelas e comunidades urbanas, onde residiam 6% da população do país naquele ano. Esse aumento pode ser explicado também pelo aperfeiçoamento tecnológico na operação censitária e um maior conhecimento do território. O gerente de pesquisas e classificações territoriais do IBGE, Jailson Luiz Servi, fala dos desafios para mapear esses espaços. Desde 2010, nós temos feito um mapeamento, uma atualização do mapeamento contínuo. É um trabalho bastante árduo, porque ele implica a identificação desses territórios, diferente de distritos, bairros e municípios que têm uma identificação e reconhecimento oficial, as favelas e comunidades urbanas, via de regra, não têm esse reconhecimento por parte dos órgãos públicos. De acordo com o censo do IBGE, a Rocinha, no Rio de Janeiro, era a comunidade urbana mais populosa em 2022, com mais de 72 mil habitantes, seguida por Sol Nascente, no Distrito Federal, com quase 71 mil habitantes. É lá, nessa região administrativa, a 35 quilômetros do centro de Brasília, que mora Bisa Araújo, coordenadora do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Ela ajudou a identificar
idealizar uma das iniciativas vencedoras do Prêmio Periferia Viva do Ministério das Cidades. No ano passado, foram contemplados com um prêmio de R$50 mil. O valor foi investido em capacitações e oportunidades para os moradores do Sol Nascente. Com o espaço melhorado, a gente conseguiu fazer aula de reforço aqui para a comunidade, né, para melhorar o ensino das crianças, dar um apoio pedagógico, fazemos roda de conversa com mulheres, fazemos economia solidária aqui, ensinando mulheres a ganhar dinheiro, que é no caso que a gente fez o curso de saboaria. E para melhorar a vida nas favelas, o governo vai destinar R$5 bilhões e 200 milhões de reais dentro do novo PAC para o programa Periferia Viva, para obras de desenvolvimento urbano em 58 favelas e comunidades urbanas. O programa também prevê regularização fundiária e melhoria nas moradias. Outra medida do Ministério das Cidades é o Mapa das Periferias, uma plataforma virtual que agrega dados oficiais das vulnerabilidades e das potencialidades de cada local. No BNDES, R$100 milhões foram disponibilizados para financiar projetos que fomentam o empreendedorismo em comunidades urbanas e favelas. Essas e outras iniciativas fazem do Brasil exemplo para outros países. Durante o Fórum Urbano Mundial, que terminou nesta sexta-feira em Cairo, no Egito, o ministro das Cidades, Jader Filho, reforçou o compromisso do governo brasileiro de urbanização das favelas. Nós tivemos pela primeira vez um fórum que discutiu exatamente aquilo que o governo do presidente Lula tem pregado, que a gente cuidar das nossas periferias, a gente levar infraestrutura, mas a gente também valorizar as nossas potencialidades, as soluções que partem da periferia. Entre as 20 favelas e comunidades urbanas mais populosas do país, 8 estavam na região norte, sendo 7 delas em Manaus. 7 estavam no sudeste, 4 no Nordeste e somente uma no Centro-Oeste. O censo 2022 também informa que Amazonas, Amapá e Pará são os estados com as maiores proporções de pessoas residindo em favelas e comunidades urbanas. Reportagem Luana Karen. Com a matriz elétrica quase 90% renovável, o Brasil é referência mundial na transição energética e no uso de fontes de energia limpa. De acordo com um estudo divulgado pelo Ministério de Minas e Energia, o setor pode receber investimentos de 3 trilhões e 200 bilhões de reais até 2034. A indústria de petróleo e gás natural será responsável por 78% dos investimentos. Ainda segundo o estudo, nos próximos 10 anos, a oferta interna de energia do país deve crescer 2,2% ao ano. E para garantir maior transparência e participação social no desenvolvimento das políticas energéticas, foi lançada a consulta pública do Plano Decenal de Expansão de Energia 2034, elaborada pela empresa de pesquisa energética e coordenada pelo Ministério de Minas e Energia. De acordo com o presidente da EPE, Tiago Prado, a ideia é coletar contribuições da sociedade para os próximos 10 anos e fornecer dados estratégicos ao mercado. O plano fornece ao mercado e aos tomadores de decisão, de forma geral, informações que permitem análises do nosso sistema energético e das condições de suprimento do Brasil. Temos a oportunidade de ser o celeiro energético de combustíveis sustentáveis. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou que a ferramenta é essencial para o desenvolvimento do setor, garantindo segurança energética, crescimento econômico e inclusão social. É isso que torna a nossa transição energética justa e inclusiva. Isso é geração de emprego e renda para a nossa gente. Isso é combate à pobreza energética. O plano aponta ainda um salto de quase 25% na demanda por energia nos próximos anos e um aumento de cerca de 40% na demanda por eletricidade. O formulário para envio de sugestões e contribuições está disponível no site do Ministério de Minas e Energia, em gov.br/mme. Reportagem Jéssica Gonçalves. Tilápia, pacu, tambaqui e matrinchã são as principais espécies de peixes produzidas por aquicultores brasileiros e em 2023 foram produzidas 124 mil toneladas de pescados em águas da União, como reservatórios de usinas hidrelétricas, rios e açudes, que pertencem ao Estado brasileiro, uma produção 3,7% maior em relação a 2022.
De acordo com os dados divulgados pelo Boletim da Aquicultura em Águas da União, em 2023 houve um aumento expressivo da participação feminina no setor, de 17% entre 2022 e 2023. Hoje, elas ocupam 21% do mercado. Como a aquicultora Mariana Muratori, que produz tilápias para uma indústria que beneficia pescados em São Paulo. Ela acredita ser um exemplo para as mulheres que querem seguir o mesmo caminho que ela. Não teve um início fácil. Fui ganhando espaço, ganhando experiência e podendo ser inspiração para outras mulheres. O meu conselho para as outras mulheres seria se preparar e não desistir. A participação feminina na aquicultura é incentivada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura. O Ministério criou o Prêmio Mulheres das Águas, que está na 2ª edição, que além de diploma, oferece bonificações às produtoras por meio de incentivos fiscais. Para o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, uma forma de valorizar o trabalho das mulheres. Reconhecer, evidenciar, dar luz, aplaudir, homenagear o valor, a importância central, o protagonismo que a mulher tem na aquicultura. Só no ano passado foram autorizadas 142 novas áreas para aquicultura, com potencial para a geração de 5 mil empregos. Atualmente existem 1.413 áreas concedidas para a produção de pescados, e esse número deve aumentar ainda mais. Um acordo de cooperação técnica entre os Ministérios de Minas e Energia e da Pesca e Aquicultura vai garantir a produção de peixes em 74 reservatórios de hidrelétricas da União. Os produtores terão acesso a incentivos fiscais e programas de capacitação. Reportagem Nazi Brum. Boletim G20. Informações sobre o principal fórum de cooperação internacional presidido pelo Brasil. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Esses são versos do músico brasileiro Caetano Veloso. Exatamente na terra de Caetano, Bahia, estado do nordeste do país, é que o Grupo de Trabalho de Cultura do G20 aclamou na capital Salvador sua declaração ministerial. O texto recorda a importância dos direitos culturais, consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e indica o comprometimento das maiores economias do mundo na construção de uma nova ordem, que conceba a cultura como estruturante a um mundo mais justo e um planeta mais sustentável, com base em 4 pilares. A ministra da Cultura do Brasil, Margarete Menezes, na abertura da reunião, reforçou o encontro como oportunidade única para catalisar esforços mundiais sobre o tema. Buscamos tratar de ações importantes para juntos, por meio da cooperação internacional, formar consensos sobre os caminhos que devemos seguir. Esse avanço é fundamental, considerando que a inclusão da cultura nas discussões técnicas do G20 é bastante recente. Pela força de sua contribuição, a cultura já mostrou que é uma ferramenta real para fomentar o diálogo, mostrar o caminho do entendimento, da paz e de como podemos, na nossa diversidade, criar estratégias comuns de desenvolvimento. Diversidade cultural, inclusão social, ambiente digital e direitos autorais, economia criativa e desenvolvimento sustentável e preservação, salvaguarda e promoção do patrimônio cultural e da memória foram as diretrizes de aprovação do GT, que foi criado durante a presidência da Arábia Saudita em 2020. Desde então, o grupo já se reuniu na Itália, Indonésia, Índia e agora, em sua 4ª edição, no Brasil. A declaração é a última de ministros e ministras a ser aprovada antes da cúpula de líderes, que acontece daqui exatos 10 dias no Rio de Janeiro. De Salvador, na Bahia, com informações do G20, Franciele Barcelos. Boletim G20, uma parceria do G20 Brasil com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse www.g20.org.